Bem-vindos ao Matemática Eu Duvido. Hoje a aula será sobre regra de 3 composta. Eu sou o professor Rafael Aguiar e vou te ajudar nesse assunto. O seguinte, temos uma questão do Enem 2013 que dizia o seguinte: uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas. Quando o reservatório estiver cheio, os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a 2, 4, 5, 8. Aqui está faltando uma opção a mais, tá bom? As questões do Enem vai de A, B, C, D, E. Por algum motivo teve um erro aqui. O seguinte, primeiro passo para a gente resolver regras de 3 composta é a gente identificar as grandezas que a gente tem na nossa questão, né? Vamos olhar um macetão que eu tenho para vocês, né? Olha só. Deixa eu abrir aqui um macetão para vocês. Aí o macetão. Macetão. Primeiro, anote as grandezas. Faça as flechas comparando com a grandeza pedida. Monte a regra de 3. Gente, olha só. Qual é a primeira grandeza, a primeira coisa que aparece no nosso problema? 900 metros cúbicos. Depois aparece o quê? 6 ralos em 6 horas. Então, teremos a grandeza de 900 metros cúbicos em 6 ralos e 6 horas. 3 grandezas. E aí, em seguida, ele passa uma nova coisa. Olha, novo volume, né, metros cúbicos. Agora, novo tempo. Qual é a única coisa que está faltando? O número de ralos. Então, o número de ralos é o que a gente vai querer encontrar nessa regra de 3. Então, primeiro passo, anote as grandezas. Vou anotar metros cúbicos. Em seguida, o que? Ralos. Professor, tem problema escrever ralos. Não é uma unidade de medida nem nada disso. Não tem problema, tá? Horas. Aí, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou ver qual é a grandeza que esse problema está pedindo. No nosso caso, é o número de ralos. Vou colocar um X lá. Agora vem o macete da regra das flechas. Você vai fazer uma flecha para baixo. Vamos convencionar sempre para baixo. Na coluna de ralos, que é na coluna do que você quer. E você vai comparar as outras colunas com essa. Como assim? Você vai fazer uma pergunta. E se a resposta dela for sim, quer dizer que ela concorda com essa seta, tem o mesmo sentido. Se a resposta for não, quer dizer que ela discorda dessa seta e terá sentido oposto a ela, ou seja, para cima. Então, olha só, quanto mais ralos eu tenho, eu escoo mais metros cúbicos? Sim, a resposta é essa. Então, ela concorda com a nossa seta original. Em seguida, vou fazer a pergunta da coluna que eu quero com a outra. Quanto mais ralos, mais horas eu preciso para escoar isso? Não. Eu preciso do quê? De menos horas. Então, a seta fica em sentido oposto, certo? Agora que colocamos as grandezas, aí sim nós colocamos os números. Isso é super importante porque gera muita confusão na hora de você colocar números primeiro e depois fazer as setas. A seta só tem a ver com as grandezas, não tem nada a ver com os números. Então, portanto, você não coloque os números. Escuta, não coloque os números primeiros. Sempre coloque as grandezas. Faz a coluna do x, que é o que você quer, seta para baixo. Em seguida, compare as outras colunas em relação à coluna do x. Se a resposta for sim, quanto mais esse, mais aquele, setas concordam. Se a resposta for não, quanto mais esse, mais aquele, não, seta para cima. Aonde isso vai fazer diferença? Na hora de montar a nossa regra de 3.
Vamos colocar aqui, x ralos são os novos ralos. Eles vão ter que escoar quantos metros cúbicos? 500. Em quantas horas? 4 horas. Agora, o nosso problema original falava que eu tinha 900 metros cúbicos com 6 ralos para escoar em 6 horas. Agora que vem o passo mágico, como montar esta regra de 3. O primeiro passo é você enxergar que cada coluna da regra de 3 pode ser simplificada. Por exemplo, podemos cortar esses zeros, assim como nas frações. Aqui eu posso dividir por 2, dará 2. Divido por 2, dará 3. Simplifiquei as colunas da regra de 3. Lembra que simplificar é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Agora, sempre vem a coluna do x primeiro. E você vai colocar assim, x sobre 6 igual. Sempre lembrando, bundinha da seta em cima, a ponta embaixo. Bundinha da seta numerador, a ponta denominador. Agora será uma série de multiplicações de frações, respeitando essa ideia. Ó, bundinha em cima, ponta embaixo. 5 sobre 9. Vezes quanto? Olha, bundinha aqui é o 3 em cima e a outra parte em baixo. Ah, eu posso tentar simplificar essas frações aqui? Sim. Divida esse cara por 3, dará 1. Esse cara por 3, dará 3. Professor, não está embaixo do mesmo carinha. Aqui, 3 e 9. Eu posso fazer essa simplificação? Pode sim, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, como é que fica a nossa multiplicação de frações? Lembre que multiplicação de fração é de cima com de cima, de baixo com de baixo. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 2, 6. Olha que interessante. Temos 6 nesse denominador e no outro denominador. Numa igualdade, se eu estiver multiplicando ou dividindo elementos na mesma posição, eu posso cortar. Então, a resposta desse problema é x igual a 5. Marque o item C e temos um ponto na nossa prova. Vamos agora para uma outra questão. A outra questão é uma questão de 2009. Apesar de ser antiga, é uma questão que eu gosto bastante, porque ela é uma regra de 3 composta que tem mais de 3 grandezas, certo? E vamos ver como é que resolve. Ah, professor, vai ficar muito mais complicado, o negócio vai ficar difícil, com 3 já era difícil. Não, você verá que é o mesmo trabalho, tá bom? Só lembrando, temos um macetão, não temos? Vamos seguir a risca? Anote as grandezas. Vamos ler o problema. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem, durante 30 dias, alimentos não perecíveis para doar à comunidade carente de uma região. 20 alunos aceitaram a tarefa e, nos primeiros 10 dias de trabalho, trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimentos por dia. Animados com o resultado, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria de... Olha, 30 dias é o tamanho da nossa campanha. A primeira grandeza que teremos aqui seria quem? Olha, 20 alunos aceitaram a tarefa nos 10 primeiros dias, trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos por dia. Depois teremos 30 novos e passaram a trabalhar 4 horas por dia, não é? Aí você vai falar, ele não deu quantos são os dias. Deu, não é? Se os outros trabalharam 10 dias, para terminar a campanha faltam 20. Então, nesse caso, vão faltar quantos dias? 20 dias. E ele pergunta aqui qual é a quantidade de alimentos. Então, temos que grandezas? Primeiro, alunos. Em seguida, qual outra grandeza que temos? Alunos, dias. Depois, horas. Depois, alimento. Alimento eu vou colocar como quilo. O que a gente quer nesse problema? Não é a quantidade de alimento arrecadado?
Então, vamos colocar o x na coluna do alimento e vamos seguir o macetão. Ó, já fizemos as grandezas. Agora, eu vou fazer as flechas. Então, olha só. Seta para baixo. Vou comparar cada uma dessa com a coluna do x. Então, vamos fazer a pergunta. Quanto mais horas, mais quilos eu arrecado? Sim. Então, a seta concorda. Quanto mais dias a nossa galera trabalha, mais alimento arrecada? Sim, seta concorda com o original. Quanto mais alunos, mais quilos? Também sim. Ah, professor, deu tudo para baixo. Está errada a minha questão. Não, não tem problema. Tudo bem? Pode dar tudo para baixo, pode dar trocados, né? Pode ser tudo para cima e somente esse para baixo que a gente fez por convenção, a primeira coluna para baixo, tá bom? Professor, mas se eu fizesse ela para cima, a regra vai dar errado? Não, desde que você analise e faça as perguntas, se concordar mesmo sentido, se discordar, sentido oposto. Vamos agora anotar? Então tá, esses X quilos serão arrecadados por esses 30 novos alunos, mais os 20 iniciais. Então, são 50 alunos. Durante quantos dias? Faltam 20 dias. Quantas horas eles terão essa nova galera? 4 horas. O pessoal original arrecadou durante 10 dias, não é? Trabalhando quantas horas? 3 horas. E foram 20 alunos. E conseguiram arrecadar 12 quilos por dia. Só que nós tivemos 10 dias. Então, no total, no início da campanha, arrecadamos 120 quilos. Só lembrando que esse X é referente à quantidade de alimentos arrecadados nos últimos 20 dias. Então, ó, agora podemos, primeiro passo, antes de montar a regra de 3, faça o quê? Simplifique como se fosse frações. Então, podemos tirar esses zeros. Agora sim, podemos montar a nossa regra de 3. Sempre começando pela coluna do x. X sobre 120 igual. Agora, uma série de multiplicações, que não importa a ordem que eu coloco essas colunas aqui como frações. Lembrando sempre, bundinha primeiro e ponta depois. Então, ó, quem está na bundinha aqui, ó, é o x. Quem está na ponta, o 120. Beleza? X sobre 120. Agora vamos olhar aqui. Quem está na bundinha é o 5. Quem está na ponta é o 2. Vezes, quem está na bundinha? 2. Quem está na ponta? O 1. Bundinha 4, ponta 3. Vamos cortar esses carinhas aqui. Ah, mas não está embaixo do mesmo carinha. Não tem problema, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Eu posso cortar carinhas desde que eles estejam multiplicando em cima e embaixo, tá? No caso aqui, só estão em posições trocadas. E a nossa multiplicação de fração fica como? Numerador com numerador e denominador com denominador. De cima com de cima, de baixo com de baixo. 5 vezes 4 dá quanto? Dá 20. 1 vezes 3, 3. O 120 está dividindo o x. Eu posso passar ele para o outro lado da nossa igualdade, fazendo o quê? Multiplicando. Então, vou ter 20 sobre 3 vezes 120. Posso simplificar esse cara por 3, vai dar 1. E esse cara por 3 vai dar 40. Então, o nosso x será 20 vezes 40, que é 800. Lembrando que 800 é referente aos 20 últimos dias da campanha. Você chega naquela velocidade, na sagacidade, na tara de marcar a questão. E o que você faz? Marca 800 na sua prova. Você está com 180 questões na sua frente e pouco tempo para fazer. Então, pensa, chegou na resposta daqui e pensa, essa é a resposta final? Não, porque isso é referente aos 20 dias. Então, teremos 800 dos últimos 20 dias, mais 120 dos primeiros, igual a 912. Lembrando que a construção dos itens do Enem, segundo o professor Mauro Luiz Rabelo, os itens são respostas plausíveis ao problema. Então, lembre que 800 seria uma resposta provável do aluno, não é? Uma resposta provável, ele esquecendo de somar somente o início. Me desculpa, aqui é 920, tá bom? A gente marca aqui, ó, 920 quilos. Então, até a próxima. Se inscreva no nosso canal.
curta a nossa página no Facebook, que é facebook.com/matemática eu duvido. Tudo junto, tá bom, galera? Até a próxima!